Tá contigo a palavra. Vamos curtir o Lucas hoje. Vamos embora. Lucano. Vamos embora, vamos lá. Pedir mais uma vez, o pessoal que está com a câmera fechada, se quiser abrir, fica à vontade. Bom, nós tivemos aí, nos 2 encontros passados, nós tivemos o Edinho falando sobre Marcos, tivemos aí o Auro falando sobre Mateus. Lucas é um grande evangelista. E a ideia não é apagar o brilho dos demais evangelistas, mas é simplesmente deixá-los apaixonados por mais um evangelista. Quando a gente fala de Lucas, me vem assim ao coração aquela pessoa que já era campista e preparava algo para aqueles que seriam os campistas do futuro. Porque a gente tem falado muito dentro do acampamento sobre querigma, né? Só que a maior noção de querigma, de começo ao fim, nós temos no Evangelho de Lucas. Nós temos aí, não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o livro de Lucas ele foi dividido em 2 partes, né? Uma das partes do livro de Lucas é o Ato dos Apóstolos. E a primeira parte é o que nós temos como Evangelho de São Lucas. E ao meio nós temos aí o Evangelho de São João. No contexto geral das escritas de São Lucas, nós temos aí o Evangelho e o Ato dos Apóstolos. E aí nós fechamos o querigma, né, que é aquele anúncio da Boa Nova com o amor de Deus, com o pecado, com a salvação, com a fé e conversão, o Espírito Santo e a comunidade. Que é o que nós vemos no Ato dos Apóstolos em si. Mas quem foi Lucas? Quem foi esse evangelista, né, que veio? Ele não era discípulo, ele era discípulo. Quem era Lucas? De onde ele veio? Como ele conseguiu todo esse conhecimento para escrever o Evangelho? Com qual autoridade ele escreveu o seu Evangelho? E aí a gente começa. Lucas, ele tinha uma origem grega. Ele não foi um dos primeiros apóstolos, ele não estava ali junto com os primeiros discípulos. Ele veio depois. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Além de ter alguns estudos que dizem que ele poderia estar entre aqueles 72 dos enviados por Jesus. Mas o que a igreja entende hoje é que Lucas, ele esteve ali mais ou menos no ano 40 e teve muita influência de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele se encontrou com Paulo, ele fez intimidade com Paulo, ele foi o médico de Paulo. Nós podemos ver lá na frente, depois a gente vai dar aqui uma pincelada um pouquinho melhor. E Lucas, ele teve esse convívio com Paulo, logo na sequência ele começou a se relacionar com os primeiros discípulos, e ele era médico. Acredita-se que ele vinha de uma família um pouco mais nobre, que tinha conhecimento, uma família mais culta. E aí ele fez medicina, e logo na sequência ele teve esse conhecimento com os apóstolos. Acredita-se ainda que Lucas era um grande pintor, que pintou o primeiro quadro com a imagem de Nossa Senhora. Lucas era imagina assim, uma pessoa apaixonante, apaixonante mesmo. Eu gostaria que você pensasse agora e colocasse assim no seu coração, qual a pessoa mais misericordiosa que você conhece, que está ali no seu convívio, que vive contigo, que está ao seu derredor? Pense numa pessoa, fala assim, nossa, essa pessoa ela é misericordiosa, essa pessoa é fenomenal. Pensou numa pessoa? Conseguiu lembrar de alguém? Veio alguém ao coração? Então, agora a gente vai falar daquela terceira pessoa que nos apresenta Jesus. Mas assim, eu tenho em Lucas um evangelista apaixonante. Uma pessoa de um amor inexplicável. Porque quando nós vimos lá atrás que Marcos escrevia o evangelho para os pagãos, de uma maneira rápida. Então, Jesus que chega, sai, anuncia, vai lá para o outro lado, bateu aqui, já está indo ali, tá um Jesus rápido, um Jesus muito dinâmico. Nós temos ali Mateus, que coloca um Jesus
para cair mais ou menos ali no entendimento dos judeus. Ele vem resgatando as histórias do Antigo Testamento, ele vem lembrando, olha, vocês estão vendo isso daqui? Está dito lá atrás, olha. Então, Mateus, com aquela preocupação da conversão dos judeus, diante da realidade que ele vivia ali, diante daquilo que foi proposta na vinda do Messias. Mas Lucas, na hora que ele chegou, ele falou assim, caramba, agora os judeus já têm ali uma base. Né? Os primeiros pagãos também têm uma base. Ali Marcos escreveu ali o primeiro a escrever, mas eu preciso escrever um evangelho de uma forma que seja mais universal, uma forma que seja mais ampla, que busque o coração daqueles que ainda não conhecem Jesus, daqueles que não são judeus, daqueles que estão no paganismo, daqueles que estão do outro lado do mundo, daqueles que a gente precisa sair, quebrar fronteiras e sair aí quebrando barreiras. É para aqueles que a gente precisa levar o evangelho. Eu gostaria que vocês pegassem o evangelho de São Lucas, logo no capítulo 1. Lucas escreveu esse evangelho necessariamente para uma pessoa. E nós vamos descobrir para quem ele escreveu esse evangelho. Pega lá o capítulo 1, o primeiro versículo do capítulo 1. E aí a gente vai ler no primeiro versículo. Seguinte, vamos lá. Vamos começar lá no versículo 1, todo mundo com a Bíblia na mão. Pronto? Eu estou com a Bíblia Ave Maria, mas não vai coincidir o número com a Bíblia de vocês, porque a minha é uma Bíblia de estudo. Tá? Mas vamos lá. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Então, Lucas escreveu para alguém, ele escreveu para Teófilo. Então, ele queria que essa informação, essa mensagem, chegasse diretamente ao coração de alguém. E esse alguém era Teófilo. Concordam? Então, para quem Lucas escreveu este lindo, este apaixonante texto, este evangelho, essa boa nova, que tanto nos segura o nosso coração, segura a nossa atenção, nos faz deliciar em cima da vida de Jesus. Ele escreveu para Teófilo. E o que significa a palavra Teófilo? Teófilo, na raiz do grego, significa amigo de Deus. Então, ele escreveu para mim, ele escreveu para você, ele escreveu para nós. Então, ele conta aqui. Você percebe logo nesse primeiro momento que ele foi um historiador. Então, ele buscou as raízes com os primeiros discípulos, com Maria. Ele buscou as informações fresquinhas que estavam acontecendo. Então, ele saiu fazendo os acompanhamentos, os fatos, ele foi marcando muito daquilo que aconteceu, que está narrado nos Atos dos Apóstolos. Ele presenciou, ele foi testemunha ocular, ele foi escrevendo. Então, tudo o que ele disse é digno de fé e é confirmado e aceito pela Igreja Católica. E tudo que ele escreveu foi para mim e para você. Foi para um pagão. Foi para uma pessoa que, se pegasse naquele período o Evangelho de Mateus, de repente não compreenderia, porque não teria noção de toda a história das leis do judaísmo. Não teria noção de toda a vivência daquelas leis, de tudo o que o povo passou durante o tempo, das mudanças que teve ali, porque um povo enxergava as leis de uma forma, porque o povo futuro enxergava de outra forma, porque os saduceus já tinham as leis e já queriam colocar novidades de acordo com o que os romanos diziam. Então, quando você pega aqui Lucas, você consegue ter uma compreensão melhor, porque ele fala de uma forma mais universal.
a gente vai perceber ali no andar da carruagem que nesse escrito fica tatuado, como foi feito no Santo Sudário, a imagem de Lucas. Assim como lá em Mateus, o cobrador de impostos, ele falava muito de uma forma que os cobradores entendessem, de uma forma que aquele povo que era um pouco mais rico, uma forma com que aquele povo que estava envolvido lá, os fariseus, os saduceus, eles pudessem entender. Aqui Lucas trouxe de uma maneira que nós pudéssemos entender com um pouco mais de cuidado, com todo aquele zelo, aquilo que a gente falava ali no começo, na ótica do ouvinte. A escrita dele estava preocupada com a ótica do ouvinte. A gente percebe aqui em Lucas um escritor, um historiador, um evangelista, que ele tem muito cuidado com todas as pessoas. Então ele narra para a gente um Jesus misericordioso. Nós vamos perceber, né, que lá no sermão, enquanto Mateus narra assim para a gente, Jesus disse: sede santos como nosso Deus que está no céu é santo. Lucas traz a narratória dessa maneira: sedes misericordiosos como nosso Deus que está no céu é misericordioso. Então ele vem derramar aquela misericórdia, aquele amor ágape, aquele amor que não se acaba. Sabe aquele amor lá dentro do acampamento que a gente derrama, que a gente esparrama, que derruba em cima de todo mundo? Aí a pessoa tropeça em você e você que pede perdão para ela. Então, esse cuidado, Lucas teve. Esse amor, esse carinho de levar um evangelho daquele Jesus humano, um Jesus carinhoso, um Jesus que caminhava com as pessoas que estavam à sua volta, um Jesus que tinha tempo de ouvir essas pessoas, um Jesus que tinha tempo de estar com algumas pessoas e observar outras pessoas. Nós percebemos aí já um pouquinho da cultura grega no Evangelho de Lucas, quando ele começa a fazer uma dosimetria. Nós vamos perceber no Evangelho de Lucas, o que não acontece nos demais evangelizadores, que ele fala quase que a nível de uma balança, da mesma forma que ele fala de homens, ele fala de mulheres. Ele traz mulheres que faziam parte da vida de Jesus ali, do andar de Jesus, do período de evangelização de Jesus, quase que na mesma proporção que ele traz os homens. Porque ele traz uma forma mais universal. Ele tem o cuidado em observar o que acontecia com as mulheres e narrar o tato, a lida de Jesus também com as mulheres, com os pecadores, com as crianças, com os idosos. Porque era o público que este evangelho estava sendo escrito deveria alcançar. O público não era mais aquele público judeu, porque senão ele teria que falar mais de homem, que se ele começasse a falar de mulher, não seria aceito o evangelho dele no meio dos judeus. Porque existia uma filosofia diferente, uma forma diferente de tratar as pessoas em relação ao evangelho escrito por São Lucas. Nós vamos perceber que Lucas, logo no começo, ele faz uma introdução que eu acho fenomenal. Nós sabemos que Lucas era médico, concordam? Então, Lucas era médico. Então, a ótica de Lucas, em alguns pontos, deixa bem claro a sua personalidade. Deixa bem claro que ele era, sim, um médico e entendia do ofício. Um dos pontos que eu vou até antecipar aqui é a sogra de Pedro. Enquanto alguém fala lá do outro lado que Jesus entrou e curou a sogra de Pedro, ele fala que curou a sogra de Pedro que tinha febre. Ele tinha mais cuidado em falar assim, olha, ela foi curada porque ela tinha febre. Jesus estava em oração no horto e suou gotículas de sangue, porque ele era médico, ele entendia. Então ele já colocou um pouquinho daquilo que ele entendia, uma linguagem mais culta, porém mais simplificada para chegar em cada um de nós, mas ele deixava ali um pouco do conhecimento dele dentro do seu evangelho. E aí, quando ele inicia o evangelho, ele se preocupa em nos trazer uma introdução. Porque como nós, lá do outro lado do mundo, entender que uma virgem deu à luz uma criança? Né? Ele teve a preocupação de falar de João Batista, de explicar a vinda de João Batista. Logo na sequência, ele teve a preocupação de falar
de Nossa Senhora. E aí a gente percebe um pouquinho de diferença entre o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Se a gente for lá no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber Mateus falando de José. José, ele queria rejeitar Maria, né? Tendo em vista a filosofia da época no meio judeu. E aí o anjo veio em sonho e falou com José, tal. Então, você percebe ali uma narratória muito rápida, uma pincelada rápida na história, falando de José. E quando você chega em Lucas, ele para. Ele pega 3 capítulos para dar uma introdução sobre a vinda de Jesus. Aí ele fala de João Batista, ele vem trazer para nós Nossa Senhora, ele fala o nome do arcanjo, ele faz a narratória das mulheres estéril, a mãe de João Batista. Ele faz o anúncio a Maria, o nosso querido e amado Ave Maria, inicia-se onde? Inicia-se em Lucas. O nosso tão querido, os queridos mistérios gozosos, né, que nós temos aqui, estão narrados também no início de Lucas. A história de Nossa Senhora, o anúncio, Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, a visita a Isabel, a apresentação no templo, Jesus perdido com 12 anos. Ele foi o único que se preocupou em narrar algumas histórias que diziam respeito à infância de Jesus, para mostrar, ó, essa criança era diferente, realmente nasceu para ser Deus. E ao mesmo tempo que essa criança era Deus, essa criança era homem, era 100% Deus e 100% humano. Enquanto o nosso querido e amado Mateus nos traz ali um Jesus 100% Deus, Lucas se preocupa em mostrar a humanidade de Jesus, de aproximar cada um de nós desse Deus que é tão maravilhoso, um Deus que é palpável. Aí logo na sequência, nós temos aí Lucas trazendo aí os primeiros passos de Jesus. Desculpa. Lucas trazendo os primeiros passos de Jesus, né? Ele se preocupou em trazer uma introdução, falada de Nossa Senhora, a Virgem. Ele traz lá para a gente o Magnificat, aquele canto de Maria. E vem cá, como ele tinha tanta informação sobre uma oração que Maria fez há 40 anos lá atrás, antes da conversão de Lucas. Tudo nos leva a entender que Lucas teve um período de intimidade em que ele buscou o histórico com Maria, com Nossa Senhora. Então a igreja acredita que não apenas as informações que ele recebeu dos apóstolos, dos discípulos, do cotidiano, mas também as informações que ele jogou aqui para nós, não só de Maria, como muitas das informações que dizem respeito às mulheres, que homens não teriam observado, mas as mulheres observaram, ele obteve com Maria e com as mulheres piedosas que viviam com Nossa Senhora. Então ele parou para ouvir as mulheres. Loucura naquele tempo, loucura, loucura. Sabe aquele cara que vem fazer o acampamento, que ninguém quer parar para dar atenção para ele? Lucas parou para ouvir aquele cara, que tinha uma história para contar. Lucas pararia para ouvir aquele cara, para ouvir a mim, para ouvir a você. Teria paciência para esperar que nós tivéssemos o nosso momento de conversão no 5º dia de acampamento, no 4º dia de acampamento. Então, Lucas é esse cara dinâmico, amoroso, carinhoso, um médico. Sabe aquele médico que você chega, que você se apaixona, você só quer aquele médico? Esse é Lucas. Esse é o nosso Lucas. Esse é o Lucas que liga preocupado. Ó, você melhorou? Você está bem? Então, esse é o Lucas que teve toda essa preocupação com a minha evangelização, com a minha salvação, com a nossa salvação. Aí, na sequência, vem lá, né? Lucas trazendo algumas histórias sobre a vida de Jesus. E, assim, ele tem muito cuidado de falar dentro do evangelho sobre aqueles que são excluídos. E a gente vê lá a passagem que fala do bom samaritano. Todos aqueles que estavam envolvidos, que tinham conhecimento da lei, que tinham conhecimento da história de Jesus, que tinham conhecimento da profecia sobre a vinda do Messias, né? Que deveriam viver realmente aquilo que Deus queria, deixou aquele rapaz perdido, caído, machucado, e deu as costas para ele. Quem atendeu e acolheu aquele rapaz foi um samaritano. Um daqueles que era excluído no meio da sociedade judaica da época. Então ele já começa a falar assim, ó, tá vendo? Esse paganismo, esse povo pagão que está querendo o evangelho, esse povo tem coração, esse povo é um povo bom, é um povo acolhedor, é um povo que, se receber a palavra de Deus, é um povo que merece o céu.
Jesus veio para eles. E esse é o nosso próximo, é onde nós temos que levar a evangelização. Aí a gente vê toda a misericórdia, né? Aí o samaritano pega aquele rapaz que o sacerdote virou as costas. Passou lá um fariseu, um saduceu, virou as costas. Aqueles que viviam a lei, que chegavam lá, que pregavam em praça pública, que falavam de Deus, falavam da vida do Messias, falavam em amar ao próximo, que tinha toda aquela filosofia, não a vivia. E Lucas deixa claro nessa passagem que isso acontecia. Então já começa a trazer um Jesus que quer levar algo além. Fala assim, olha, está vindo com vocês a promessa desde lá de trás, povo de Deus. Se a gente prestar atenção, enquanto Mateus fala da genealogia de Jesus a partir de Abraão, nós percebemos que Lucas traz a genealogia a partir de Adão. Por quê? Porque para Lucas, esse Deus, esse Jesus, ele é universal. Ele parte do princípio. Deus criou o mundo e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A partir de então, todos os povos pertencem a Deus. Toda a habitação que existe na terra. Enquanto Mateus para em Abraão, que é o pai da fé. Ele inicia em Abraão para falar da genealogia de Jesus. Então, os judeus acreditam que vem a partir de Abraão essa genealogia e a promessa. E Lucas não, ele abre o leque. Ele pega o leque que estava estreito e abre. Fala assim, não, aqui não está indo só nesse caminho. O caminho é amplo. O caminho vai buscar a mim e vai buscar aqueles que estiverem daqui 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Seja o chinês, seja o japonês, seja o europeu, seja o americano. O que descobrir lá na frente, se descobrir mais algum povo, é para todo mundo. E aí ele vem fazer essa ligação dessa misericórdia de Jesus, para que a gente possa entender todo esse amor. No entanto, nós podemos perceber que 90% de todo o trabalho empenhado dentro de acampamento, dos textos retirados, por mais que seja inconsciente, que não tenhamos percebido ainda, tem saído do Evangelho de Lucas. Falamos do filho pródigo, falamos da mulher pecadora, falamos às vezes de Lázaro, falamos das Marias, aquela Maria que muito trabalha, aquela que trabalha pouco. Quanto não trabalhamos as Marias dentro de acampamento? Aquela Maria que muito ora, aquela Maria que muito trabalha. Quanto não falamos do filho pródigo? Todo mundo acha que falar do pecado é o ápice dentro do acampamento, né? Por quê? Porque a gente vê um filho pródigo, um cara sujo que reencontra com o pai. E todas essas são narratórias vindas de Lucas, que se preocupou com a gente, que teve todo esse carinho. Com certeza ele não sabia até onde ia isso, né? Porque assim, enquanto todos os outros evangelistas pensavam numa vinda de Jesus muito rápida, eles achavam assim, não, Jesus vai vir amanhã. Não, Jesus vai vir daqui 10 dias. Não, daqui 1 ano. Não, daqui 10 anos. Jesus vai vir rápido. Lucas imaginava uma vinda lá na frente. Não, esse Jesus não vai vir rápido, não. Ele vai demorar um pouquinho. Então, se ele vai demorar um pouquinho, eu preciso escrever para muita gente entender. Eu preciso levar esse evangelho para muita gente, o máximo que puder. Entendeu? Os confins da terra. Então, essa foi a narrativa de Lucas. Então, ele foi escrevendo de forma que pudesse ir aos confins. E pudesse ir embora. E aí a gente percebe, né? Olha lá, Jesus sente compaixão e defende a pecadora dos seus inimigos. Jesus para numa comunidade que não aceita a mulher, não aceita o pecado feminino, esconde a sua cara pecadora, né? Que tinha um monte de pecador ali do lado, mas só conseguiam enxergar o pecado da mulher. E Jesus pega aquela mulher e a acolhe. Quer dizer, ele pega tudo que é excluído, tudo que ninguém quer. Sabe aquele povo da reciclagem que passa na frente da tua casa, catando aquele que você fala que não serve mais para você? É o Jesus que Lucas vem mostrar para a gente. É o Jesus que me reciclou. Que fez algo de novo em cima daquilo que estava velho, que mais ninguém queria porque não servia para mais nada. E fez algo de bom. Então, esse é o Lucas, evangelista, que nós estamos estudando hoje, que nós estamos aqui batendo um papo. Você pode ver, Jesus se convida para comer na casa de Zaqueu. Gente, naquela época isso era um absurdo. Primeiro ele já chamou Mateus. Aí vê lá Zaqueuzão lá em cima da árvore, né, aquele vestidão que naquela época nem Zorba tinha. Imagina o Zaqueu em cima de uma árvore alta, com o fundo tudo de fora. Ele esqueceu que ele não tinha nada por baixo. Ele subiu ali e falou assim, eu preciso saber que Jesus é esse, que Mateus era um dos meus melhores homens, e abraçou o cara e está correndo aí com ele para cima e para baixo. Eu preciso saber quem é esse Jesus.
Zaqueu, por um instante, se desliga do mundo para encontrar um Jesus. E quando Jesus percebeu essa pessoa que se desligou do mundo para encontrar com ele, que Jesus fala: amigão, desce daí. Vou comer na sua casa hoje, vamos lá. Por que comer na sua casa? Quem come na tua casa? Qualquer um da rua? Você sai abrindo a porta, convidando todo mundo, vem comer aqui em casa, vem sentar na mesma mesa que eu. O que Lucas quer nos mostrar? Ele quer trazer essa misericórdia que é infinita. É um Jesus que entra na minha e na sua casa, independente do pecado que nós temos. Desde que a gente abre esse coração. Então, isso é o que Lucas quer nos trazer. O que ele quer nos apresentar. Ele mostra que Jesus entra e tem todo aquele impasse, né? E aí depois a gente vai ter um momento mais para frente, se Deus quiser, para poder falar um pouco mais com propriedade sobre cada uma dessas passagens. Né? A gente vê lá, a misericórdia de Jesus vai tão longe que ele faz questão de mostrar a negação de Pedro, o carinho de Jesus em ir no passo a passo ali para tentar religar Pedro a ele. Pedro negou 3 vezes, ele vai lá e acolhe. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Tu me amas mesmo, Pedro? Ele vai reconciliando, ele é o Jesus que reconcilia. O amor dele é tão grande que ele esqueceu. Se Pedro negou ele lá atrás, ó, se eu e se você negamos lá atrás, olha o que ele fala, ó, para Jesus isso não importa, o que importa é o teu hoje. A tua história daqui para frente é o que importa para Jesus. Então ele vem trazer toda essa narratória. O perdão na cruz. Olha como Jesus vai além. Tá lá um cara pregado na cruz, 2 presos, um criticando e o outro ali debatendo aquele debate. Aí um deles fala assim, não, a gente merece mesmo, né? Nós fizemos cagada, estamos aqui morrendo, mas e ele? Ele não merece isso. Senhor, lembra de mim quando estiver no paraíso. O que esse homem pediu para Jesus? Lembra de mim. Era só lembrar. Ah, passou uma pessoa pela minha vida aqui enquanto eu estava lá na terra. Jesus falando com Deus lá em cima, né, no céu. Ah, enquanto eu estava lá na terra, pai, ó, papai, um rapaz pediu ali para lembrar dele, eu estou lembrando dele aqui. Não, Jesus falou assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus de Lucas é um Jesus que vai além daquilo que nós pedimos. É um Jesus que dá aquilo que pedimos, mas ele dá muito mais. Ele vai derramando sobre nós misericórdia, sobre nós amor. Ele sabe o sofrimento que aquele cara sofreu. Aquele cara pediu só para lembrar. E Jesus falou assim, não, meu filho, não vou só lembrar, eu vou te levar comigo. Hoje mesmo você vai estar lá, você vai conhecer o céu. Então, o Lucas vem trazer esse Jesus misericordioso, amoroso. Um Jesus que quer estar no nosso meio, quer estar conosco, ele quer sentar na tua mesa, ele quer comer, ele quer andar com a gente, ele quer caminhar conosco. Olha que legal esse jeito de escrever de Lucas. Os discípulos de Emaús. O que acontece com os discípulos de Emaús? Os discípulos de Emaús estavam retornando. Jesus apareceu no meio deles. O que Jesus fez? Jesus caminhou tranquilamente com eles. Não está preocupado em perder tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso e Lucas vem trazer isso bem claro. Ele esperou chegar lá no lugar que eles tinham que chegar, sentou com eles, esperou eles oferecer uma comidinha e partiu o pão. Então é Jesus que caminha. Não é um Jesus que está com pressa de trazer evangelizar, não é um Jesus que está caminhando conosco, que está nos formando, que está nos capacitando e se revela para nós através do caminhar com ele. Então Lucas traz esse Jesus menos dinâmico que o nosso Jesus de Marcos, menos assim catequético e pontual como o Jesus de Mateus, e um Jesus mais aberto, um Jesus mais humano, um Jesus mais afetuoso, carinhoso, misericordioso, cuidadoso com cada pessoa da sua forma individualizada, não no todo. Por isso que ele fala das mulheres. Ele traz lá situações com Maria, ele traz a situação das mulheres piedosas lá próxima à cruz, ele traz a situação da passagem da mulher que perdeu lá o dracma, né, a moedinha dela. Então ele se preocupa em dosar isso, em buscar aqueles que estão sendo marginalizados à sua volta, trazer um testemunho que justifique aquele que está sendo
excluído do meio, ele se preocupa em trazer ali uma parábola que vá falar sobre aquela mulher que está com determinada necessidade, ele se preocupa com aquele cara que foi deixado, que foi atropelado, que de repente o cara não valia nada, cara, por isso que olharam para ele e abandonaram ele lá. Mas aquele cara tinha algum valor, ele tinha que ser acolhido. É um Jesus que não se apegou tanto à lei da época, é um Jesus que traz uma diferença, ele traz uma guinada, uma mudada brusca em muitas coisas que se tinham por certo na época. Porque é um Jesus que ele quer apresentar para o pagão. E o pagão vai sentir esse amor a partir do momento que ele sente esse carinho de um ser, de um Deus, de um homem que estava dito lá na profecia, de um povo judeu que ele não conhecia, mas que amava a todos, que não estava vinculado, preocupado tão somente com o teu povo, mas estava preocupado comigo também, que não fazia parte daquela etnia. E outra coisa muito legal, que agora eu vou deixar vocês tudo apaixonado, tudo balançado, assim, é Lucas, é o evangelista que eu mais amo. O evangelho de Lucas é conhecido como evangelho do Espírito Santo, do nosso querido e amado acampamento Espírito Santo. Você pode ver que as narratórias ali de Lucas, ele sempre fala assim, o Espírito Santo veio e baixou a língua de Zacarias na esposa de Zacarias. E destravou a língua de Zacarias. Aí o anjo veio e falou para Maria, o Espírito Santo descerá e ficará sobre você. Aí Jesus orou e veio o Espírito Santo sobre Jesus e Jesus proclamou a palavra. Aí o Espírito Santo veio no coração de Felipe, lá no Atos dos Apóstolos 8, e mandou Felipe ir até o eunuco. O Espírito Santo veio sobre Pedro, e Pedro proclamou e evangelizou mais de não sei quantas mil pessoas. O Espírito Santo veio no coração de Estevão, e Estevão profetizou, e aí foi apedrejado, e quando era apedrejado ele louvava e glorificava a Deus. O Espírito Santo veio no cenáculo sobre Maria e sobre os apóstolos. Olha a preocupação de Lucas em falar de Nossa Senhora. Era ou não era apaixonado por Nossa Senhora? A primeira pintura, já falei ali atrás, reconhecida pela Igreja Católica, entende-se que foi pintada por Lucas. Olha que amor. Como que eu vou falar que não aceito Nossa Senhora na nossa história se o próprio evangelista que escreveu o Evangelho pintou Nossa Senhora e fala assim, não esqueça mais da imagem de Maria. Essa imagem tem que ficar pelos séculos dos séculos e dos séculos. Olha o carinho, olha o cuidado. Para Lucas, todas as coisas acontecem pela ação do Espírito Santo. Ele deixa clara a Trindade. Porque enquanto Jesus é o Filho do Deus Altíssimo que veio do céu, Jesus, como Filho do Deus Altíssimo que veio do céu, agia mediante a ação do Espírito Santo. Então, ele torna Trindade aquilo que nós não tínhamos conhecimento ainda. Aquilo que o judeu, às vezes, não botava fé. Não acreditava. Acreditava como coisas diferentes ou separadas. Então, Lucas vem trazer isso para a gente. Vem trazer esse Espírito Santo que abrasa, que queima, que faz parte do querigma, que nos dá força para ir à frente, para trabalhar no acampamento, tomar bordoada e voltar e trabalhar no outro. Para ser xingado, para estar ali na coordenação, para estar ali na liderança, para estar ali envolvido com alguma coisa, para estar ouvindo um campista tomar pancada ali, ação do Espírito Santo vir nos preencher. Respira fundo, bola para frente e vai embora. Porque o Espírito Santo tudo purifica, ele é o nosso justificador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso advogado. Lucas vem trazer esse Espírito Santo que nos abrasa, que nos dá força para falar de Deus, para falar desse Jesus Cristo. Então, esse Evangelho de Lucas, o Ato dos Apóstolos, todos eles são conhecidos como livros do Espírito Santo, Evangelho do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Então, ele tenta deixar uma linguagem simples, ele tenta fazer com que cada um de nós possamos compreender. Hoje é dia, a gente até brincava ali ainda agora, falava, hoje é dia de São Mateus, mas hoje nós vamos falar de Lucas. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Na missa do domingo, a hora que o padre abriu lá o evangeliário e falou assim, Evangelho segundo Mateus. Passou um filminho na minha cabeça, Mateus. Marcos escreveu o primeiro evangelho, Mateus escreveu o segundo, Mateus escreveu mais para o judeu, porque Mateus escrevia, trazia coisa do Antigo Testamento. Ah, eu já sei essa passagem que ele está passando agora, eu já consigo entender mais ou menos para que público era, e que, pela ótica de quem escreveu, eu consigo entender essa parábola. A mesma coisa vai acontecer com a gente agora, com Lucas. Quando a gente chegar na missa e o padre levantar
iniciar o momento do evangelho, que o padre fala assim, evangelho segundo Lucas. Opa, Lucas, nossa, é aquele médico apaixonante, aquele que eu tô tremendo, meu coração pulou, tá saindo pela garganta. Porque é de Lucas que ele tá falando. Então agora a gente começa a ter uma ótima forma que a gente enxerga o próprio evangelho, a forma do padre fazer sua homilia. A gente vai entender melhor, vai cair melhor na minha necessidade, no momento que eu estou vivendo. A gente vai ver também ali que quando é montado ali, Lucas deixa esse Jesus misericordioso, ele deixa estampado também um pouquinho do seu rosto, da sua face, como um homem misericordioso, um homem que acolhia estrangeiros. Ele estava com Paulo indo para populações diferentes. Então, toda a população que ele chegava tinha uma forma de vida diferente. E ele acolhia essas populações. Ele estava com Paulo, ele tomava burdoada da população às vezes, pancada junto com Paulo. Ele ia lá, atendia, fazia os seus atendimentos àqueles mais necessitados. Então, ele tinha todo esse tato, esse carinho, essa lida aí que a gente está falando desde o princípio. Ele se preocupou em mostrar um Jesus que anuncia o evangelho aos pobres, aos miseráveis, aos necessitados. Né? Ele traz ali a narratória de uma família pobre de Jesus, que até então nós não tínhamos. A família de Jesus era uma família rica, José vinha da linhagem de Davi, José tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Não, ele traz um Jesus pobre, um Jesus que dizia, olha, o filho do homem não tem onde colocar a cabeça para dormir. Você quer me seguir? Abandona tudo e vem. Vamos ter dois juntos que não tem onde colocar a cabeça para dormir. Um Jesus que anuncia que a pobreza que nós estamos vivendo, que a dificuldade que nós estamos vivendo, não é tão ruim, porque ele mesmo a vivenciou e pôde passar por todos os momentos. É diferente daquelas narratórias que a gente vê. Ah, o Jesus da prosperidade. Você fez isso, você vai ter aquilo. Não, não, esse Jesus aqui não. Jesus aqui ele é bem real. É um Jesus pé no chão. É um Jesus que é Deus 100% e que é homem 100%. Que não te esconde nem no que é divino e nem no que é humano. Ele te orienta quanto à espiritualidade, mas te orienta também quanto à sua parte carnal, a tua parte material. Ele deixa bem claro também desse desprendimento, né? O jovem rico, quando vai falar com Jesus, você percebe ali que Jesus fala assim, você já está seguindo tudo? Ele fala assim, não, eu sigo. Eu estou acompanhando. E Jesus fala assim, ah, legal. E deixa tudo agora e me segue. Aí mostra a tristeza do jovem rico. Ele tenta mostrar, olha, muitos de nós vão passar por isso também. Então, Lucas parece que foi ouvindo, ele foi fazendo aquele processo de historiador, né? Foi ouvindo cada uma das pessoas, foi pegando aquilo que cada um sentia que era mais importante e foi colocando numa ordem cronológica, porque Lucas é cronológico, assim como Mateus, e foi buscando as mais variadas situações que Jesus viveu verdadeiramente, que pudesse se deparar com as nossas mais variadas situações de vida. Para que pudéssemos refletir e encontrar realmente esse Jesus amável, esse Deus que é amor através do seu Filho. Ele vem trazer a missão de Jesus, né? Ele sempre fala do Espírito Santo, né? Fala lá no anúncio da Boa Nova, quando Jesus proclama a remissão dos pecadores, quando ele dá a vista aos cegos, quando ele restitui a liberdade dos oprimidos. Em cada passo desse, Lucas faz questão de mostrar o Espírito Santo veio sobre ele. E sob a ação do Espírito Santo, Jesus proclamou. Então nós vemos esse cuidado de Lucas de mostrar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, de nos trazer a afinidade com a pessoa da Santíssima Trindade. Por quê? Porque quando Jesus foi para o céu, Jesus falou assim, eu volto, mas antes da minha volta, eu vou deixar alguém com vocês. E vocês precisam conhecer esse alguém. Quem se preocupou em nos apresentar este alguém? Quem se preocupou em nos apresentar esse alguém foi Lucas. Por quê? Porque se Jesus deixou alguém e esse alguém eu não conheço, como eu terei intimidade com quem eu não conheço? Eu chego numa reunião de pessoas, todo mundo estranho ao meu convívio. Uma tendência muito grande é que eu chegue, dê bom dia, boa tarde, boa noite e fique num cantinho até que alguém puxe assunto comigo, até que eu me familiarize.
Se eu chego num lugar onde eu já conheço as pessoas, eu chego e me entroso, converso, me abro. A intenção de Lucas é fazer com que o Espírito Santo se torne algo íntimo e pessoal meu e seu. Um amigo legal, um amigo palpável, um amigo fiel. É demonstrar o amor de Deus e deixar esse amor fluir através da ação do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos falar de Jesus Cristo. Nós não podemos falar de Deus. E Lucas sabia disso. O Lucas estava ungido, estava transbordando do Espírito Santo. E ele queria que nós sentíssemos esse Espírito Santo e transbordássemos dele. Porque Lucas era um médico de homens. E o médico de almas era o Espírito Santo, que agia em Lucas. Temos até um livro, Lucas, o médico de homens e almas. Excelente dica para leitura aí em casa. Então Lucas tem essa preocupação de mostrar para nós o Espírito Santo, esse Espírito Santo que é Deus, junto com o Filho. E trazer, buscar essa intimidade, esse esforço em mostrar essa intimidade, né? Nós vamos ter também as 3 parábolas da misericórdia. Lucas tem uma preocupação muito grande em mostrar para a gente essas 3 parábolas da misericórdia. E quais são as 3 parábolas da misericórdia? Vocês sabem? Vamos pensar um pouquinho lá? O que pode ser essas 3 parábolas da misericórdia? Nós vamos encontrar as 3 parábolas da misericórdia lá em Lucas 15. Vamos abrir a Bíblia lá no Lucas 15 para a gente poder manuseá-la. Amém ou misericórdia? Sim. O pai Delcio deu risada ali, pai. Tá difícil achar essa parábola da misericórdia, hein, pai? Vamos lá, Lucas 15. As 3 parábolas da misericórdia são nada mais, nada menos do que o bom pastor. Vocês se recordam de alguma coisa quando a gente fala de parábola do bom pastor dentro do acampamento? Né? A gente tem lá a parábola dos filhos, do pai que acolhe os filhos. Né? Que parábola é essa? A parábola do filho pródigo. Recorda mais alguma coisa de acampamento quando a gente fala do filho pródigo? Não, né? A gente tem lá a passagem da mulher que perde a dracma, a moedinha dela. Essa não é muito explorada. Por quê? Porque a gente está ficando muito com cara de Mateus. A gente tem que explorar mais o Evangelho de Lucas. Tem que envolver mais as histórias envolvendo as mulheres, né? O pé de igualdade. Então ele faz questão de mostrar essas parábolas da misericórdia, né? Por quê? Porque a gente percebe que, assim, os publicanos chegavam em Jesus e começavam a jogar ele contra a parede. Ah, você se diz Deus e só está andando com um pecador? Que Deus que é esse? Há um monte de gente boa aqui que fala do Evangelho, fala de Deus aqui, que conhece as Escrituras, não conhece o Pentateuco, conhece aí os profetas, conhece as leis. E você vai para os caras que estão abandonando, tá chutando aí as leis, não tá nem aí para Deus. Aí Jesus vem contar a história do bom pastor para a gente. Ele vem trazer para a gente todo aquele carinho, sabe? Ouvir a voz do pastor. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela perdida. Olha que amor, gente. Que amor. Já pensou? As 99, fica aqui 99. Eu vou atrás daquela que se perdeu. Aí as ovelhas ficavam assim, mas Senhor, essa que se perdeu, não gosto de você, não gosto de você. Ele fala assim, não, eu vou buscar ela. Mas Senhor, fica com nós, nós somos bozinhos, a gente não sai de perto das outras. Você vai atrás da que saiu. Não, fiquem aqui, calma. Eu vou lá buscar aquela. Ele vai lá, passa por tudo que tem que passar, encontra ela, tira ela do perigo e coloca ela no ombro, assim, vem com carinho. Ó, filho, eu te amo. Você tem que ser igual às outras, você não pode se perder mais. Mesma coisa ele faz com a gente, ele coloca a gente no ombro, no colinho, assim, vem cá, devagarzinho. Vamos voltar lá pros outros, vamos lá. Aqui, com amor e com carinho. Aí ele leva a gente lá no meio do redil de novo, pra gente ficar junto com as outras. E a ciumeira que não deve ter dado nas outras horas que viu Jesus vindo com a ovelhinha no ombro. Assim,
Nossa, Jesus nunca pegou a gente no ombro. Quantas vezes a gente não faz isso, né? E ele vem trazer a parábola da misericórdia, aquele que vai atrás daquele que se desanda, aquele que se afasta, aquele que está lá nas drogas, que estava com a gente a vida toda, que às vezes serviu e de repente desandou, que nunca serviu, está lá enfiado lá no meio da podridão, da bosta do porco. Aí ele vem falar da moeda, né, da mulher. Aí ele vem falar assim, a mulher perdeu um dracma. O que é um dracma? Um dracma, a moeda da época, para vocês terem a noção mais ou menos, que era forte, assim, que era a base, era o denário. Porque era uma moeda romana. O dracma era uma moeda grega. Olha aí o elo de ligação. Lucas escrevendo, Lucas grego, Jesus falou do dracma, quer dizer, uma moeda que era grega. Quer dizer, então, quer dizer, a hora que o grego ouvisse falar do dracma, ele ia entender que Jesus lembrou do grego, porque Jesus falou do dracma e não falou do denário. Porque o denário estava acima do dracma, porque os povos eram submetidos à ação romana. Então, a moeda romana valia mais do que as demais. E o dracma valia aí aproximadamente aí 3/4 de um denário, alguma coisa aproximada. Mas era uma moeda que estava lá embaixo. Aí a mulher perde uma moeda que não valia quase nada. E ela se acaba de varrer a casa e caçar buraco. Ah, cadê minha moedinha que eu perdi? Aquela moedinha de 1 centavo. Cadê minha moedinha de 1 centavo? Cadê? A hora que ela acha, ela limpa aquela moeda e dá um brilho, né? Dá um luz. Aí a moeda de R$1 ela já esqueceu, a nota de R$100 ela já não quer nem saber mais, ela quer saber daquela moedinha de 1 centavo, que para ela tem valor. Porque ela sofreu para achar aquela moeda, ela teve que limpar a casa, ela teve que pelejar, ela teve que sofrer, suou para achar aquela moeda de 1 centavo. Jesus está dizendo, essa moeda de 1 centavo, esse dracma é você, que pode se achar sem valor, que pode não ter valor para os outros, mas que para mim tem muito mais valor do que R$100, R$200, $1, um denário, 10 denários, seja lá o que for. Então, o que Lucas vem trazer aqui com essa parábola? Ele fala assim, que independente de onde esse evangelho chegar, do coração que esse evangelho cair, da situação que tiver o coração no qual o evangelho cair, essa pessoa vai se sentir valorizada. Jesus coloca tudo no mesmo patamar. 1 centavo para ele vale um denário, vale o dracma, vale o dólar, vale o euro. Você vai colocar toda a moeda para ele é uma coisa só. É um nível só, um mesmo padrão. E na sequência ele traz para a gente ter uma noção, a passagem do filho pródigo, né? E essa costuma se deparar muito com a gente. Em todos os aspectos. Porque você vê que o filho pródigo tem toda aquela narrativa, e a hora que o filho pródigo volta, quem está esperando ele de braços abertos? Praticamente foi ao encontro dele. O que aconteceu com o bom pastor foi ao encontro. O que aconteceu com a mulher do dracma, ela foi ao encontro da moeda. O que acontece com Jesus aqui no filho pródigo, vai ao encontro do filho que está retornando. E olha o que é mais bonito ainda. Não ficou um filho em casa que disse, Senhor, eu já estou com o Senhor, ó. Nunca matou uma novilha, nunca tirou nenhuma partinha do contrafilé assim, falou assim, ó, daqui é para você e para seus amigos. Aqui é a picanha. Faz só a picanha. Aí o evangelho fala bem claro para a gente. O pai foi até o filho. Novamente, olha o pai que reconcilia, olha o pai que vai atrás daquele que desvia, olha o pai que vai atrás daquele que muda. Ele acolheu aquele que vinha do pecado e recebeu aquele que se achava, como se achavam os judeus, que diziam, Deus, Jesus, Deus, eu estou contigo desde o começo, desde Abraão, seguindo as leis, seguindo isso, aquilo, outro, e agora você deixa de comer comigo, vai comer com o publicano? Você deixa de comer comigo e vai comer com o cobrador de impostos? Você deixa de comer comigo e vai comer na casa do Lázaro? Você deixa de comer comigo e vai comer na casa de Madalena? A prostituta? E eu que vivi a vida inteira com você, você não vai ali sentar comigo? O que ele vem dizer pra gente? Que tem mais alegria no céu por um que se converte do que aqueles 1 milhão, aqueles 100, aqueles 200 que já estão convertidos, porque esses já estão a caminho do reino do céu. E no reino do céu nós vamos ser tudo. Um dracma. Tudo 1 centavo. Eu sou 1 centavo, você é 1 centavo. São Francisco de Assis é 1 centavo. São Padre Pio é 1 centavo. Todo mundo é 1 centavo. Fernandinho Biramar é 1 centavo. Todo mundo é 1 centavo. Você querendo ou não.
Você entendendo ou não, aquele coordenador de acampamento que eu não gosto, que tô doido para ele cair, é 1 centavo. Eu que estou falando mal do coordenador, só 1 centavo. Então ele veio trazer essa misericórdia, esse Jesus misericordioso, que aceita todo esse povo, que tem todo esse acolhimento comigo e com você. E Lucas tem todo esse carinho de mostrar isso pra gente. A gente vai ver aqui para frente ainda essa estrutura centrada na subida de Jesus para Jerusalém, né? Que é, tô acompanhando aqui o horário, para não estourar muito, tá? Perdão. Ainda estamos em tempo. Ele vem mostrar que Jesus que está em subida para Jerusalém. Assim, ele está indo para cumprir aquilo que Deus quer com ele, mas ele não deixa de narrar que durante essa subida Jesus continua acolhendo os leprosos, os necessitados. Ele para ouvir as pessoas, ele para me ouvir, para ouvir você, para nos atender, para nos compreender, para nos dar uma orientação, para nos dar um norte. O Lucas vem trazer para a gente aqui 2 passagens ali, né? As 2 falas de Jesus na cruz. E o mais interessante é que ele narra que dentre essas passagens, na verdade ele traz 3, mas 2 são uma é a primeira e a outra é a última, né? Que ali, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, mesmo do alto da cruz, sofrendo tudo o que sofreu, sendo esbufetado, levado cusparada, recebido uma coroa de espinhos, sofrer tudo o que sofreu. Primeira frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, mesmo do alto da cruz, sofrendo tudo o que sofreu, é como a gente no meio do trânsito, né? Alguém bate no carro, a primeira coisa que a gente faz é xingar, falar um palavrão. Quer dizer, a gente de supetão manda algo de ruim. Jesus ali, enquanto estava sofrendo e sendo esbofeteado, ele exala perdão. Ele derrama perdão sobre cada uma daquelas pessoas, né? E continua derramando, porque esse evangelho é algo vivo. Então, Lucas se preocupou em deixar na sua narratória, nos seus escritos, partes da vida de Jesus com vida, latente, como um coração que continua batendo, para que a gente possa receber um evangelho vivo, um evangelho verdadeiro, autêntico, que não era um evangelho vivo naquela época, era um evangelho vivo ontem, hoje e para sempre. E no fim a gente vê, né, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a entrega de Jesus ao Pai, o retorno ao Pai e ao Espírito. Essa entrega de Jesus. Logo aqui na sequência a gente vai ter ainda olha lá, Lucas, um judeu da diáspora, pintou para nós a figura de Jesus misericordioso, um Salvador universal. Em seu escrito está refletida a sua cultura e sua educação. Por que Lucas, um judeu da diáspora? Uma palavra difícil, né? Uma palavra chata. Diáspora. O que é uma diáspora? Diáspora era a dispersão dos judeus, a dispersão dos cristãos por causa da perseguição religiosa. Quer dizer, Lucas já estava escrevendo algo que estava além do seu tempo. Ele já imaginava que nós, cristãos, sofreríamos no futuro uma dispersão, uma perseguição. Então, ele já escreve para o povo que vai receber o quê? Represália. Ele escreve para mim e para você que sofre com a atual situação do mundo, em que o cristão ele é tido como um cara careta, um cara fora de contexto. Ele é tido como uma pessoa que não deve existir mais no tempo de hoje. Né? Quer dizer, Lucas parece que naquela época já se preocupou em escrever algo para alguém que estava lá no século XX, século XXI, século XXII, poder ler e vivenciar aquilo como se tivesse sido escrito ali a 1, 2 dias da sua leitura. Ele escreveu de uma forma tão dinâmica, tão simples e tão viva que toda a época que ler o Evangelho de Lucas vai compreender como sendo a sua época. Quer dizer, um Jesus que esteve ontem, está hoje e vai estar no futuro. Uma preocupação de Lucas em dinamizar de tal forma o Evangelho para que eu e você possamos entender os nossos filhos, os nossos netos, e para que nenhum de nós possamos nos perder no caminho e um dia estarmos juntos na vida eterna.
Essa é a preocupação básica de Lucas. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Agora eu quero falar assim para vocês. Qual é a forma que nós utilizamos para a evangelização? Eu e você, o Áureo, o Alceu, a Júlia, o pessoal que está aqui com a gente, o Enaldo, a Irene, a Serli, o Cristiano, a Helena, a Ivone, a Aldaci, a Maria, Danilo, a Daiane, o Eric, a Nedina, toda a galera que está aqui. Suga, Leonilda, Cleonil, Zé Hipólito. Qual a maneira que nós utilizamos para evangelizar? Historiando, buscando formação, buscando conhecimento. Sinto muito em te falar, que ele falava assim, Mateus era o meu melhor evangelista. Marcos era o meu melhor evangelista. Mas você tem muito mais de Lucas do que você imagina. Nós que trabalhamos em acampamentos temos muito mais de Lucas do que imaginamos. Nós buscamos ouvir as pessoas, nós buscamos escrever a narratória da nossa vida, daquilo que Jesus faz em nós, a partir daquilo que nós ouvimos, a partir do testemunho que temos em nossas vidas. Quando testemunhamos a nossa vida, estamos sendo Lucas. Quando testemunhamos fatos da vida de outros amigos que Jesus fez ou aconteceu na vida deles, estamos sendo Lucas. Quando falamos de Maria com o fervor que temos dito, falamos de Lucas, estamos sendo Lucas. Quando falamos do Espírito Santo, estamos tendo um pouco de Lucas, do Evangelho de Lucas em nós. Quando trazemos as narratórias de Paulo, Pedro e todos os discípulos, estamos trazendo um pouquinho de Lucas para a vida. Vocês percebem como é apaixonante o Evangelho de Lucas? Se eu amo falar do querigma, eu tenho que amar aquilo que Lucas trouxe, não diminuindo nenhum dos outros evangelistas, mas ganhando com amor. Sem deixar o Áureo bravo ali agora. Vocês conseguem entender? Você lembra da passagem do fariseu e do publicano? Vamos ver aqui onde ela vai estar. Anotação, vamos lá. O fariseu e o publicano vai estar lá em Lucas 18, 9 e 14. Vamos pegar a Bíblia? Eu não vou demorar muito mais não, povo. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui a passagem. Lucas 18. Lá, do 9 ao 14. A gente tem ali o fariseu e o publicano, né? Está lá o fariseu orando, Senhor, te dou graça, te dou louvores, né, isso, aquilo, outro. E aí olha para o publicano, não sou igual aquele cara ali não, aquele cara ali do lado, aquele pecador aqui. Eu sou melhorzinho, tá, Senhor? Ouve aí minha oração com um pouquinho mais de carinho. Mas quem era o publicano, quem era o fariseu? O publicano é o pecador, o cobrador de imposto, aquele que não era bem aceito no lugar que ele estava. Sou eu, é você. Então, Lucas se preocupa novamente em trazer para a gente uma narratória de Jesus, onde ele diz, sabe, todo aquele povo que se diz sempre seguir aquilo que eu falo? Então, eu tenho carinho igual por ele e por você. Um pouquinho mais de quedinha por você, que às vezes você está na posição de ovelha desgarrada, de filho pródigo. Então, eu estou indo ao teu encontro. Então, eu quero te colocar no meu ombro, eu quero te abraçar, quero colocar o anel no teu dedo, como fez o pai. Te trazer de volta, colocar vestes novas. E quem era o fariseu, o saduceu, né? Eram partidos religiosos que tomavam conta da administração ali da época. Os fariseus eram aquele povo de judeus que pegavam a lei, tinham a lei do começo ao fim, narravam a lei, falavam da lei em praça pública, todo mundo ficava admirado. Oh, que lindo, que bonito. Mas, por outro lado, falava, mas não vivia. Era muito bom não falar e pouco no viver. Tem um pouco de nós também nisso aí, né? Às vezes a gente fala muito bem, mostra uma carinha muito bonita, mas no fundo, no nosso coração, em casa, a gente não é assim. E eu sou um desses às vezes, hein? Não vou negar isso para vocês, não. Às vezes a gente nega. E aí Lucas vem falar assim, tá vendo? Como aquilo que foi narrado encaixa perfeitamente na minha e na sua vida? Os saduceus, ele era uma elite religiosa, né? Vamos só deixar claro aqui para que não fique dúvidas. Era uma elite religiosa. Só que, assim, além de ser uma elite religiosa, eles não acreditavam em parte daquilo que Jesus falava. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam naquela parte espiritual que Jesus falava.
Eles tinham um envolvimento muito maior, uma intimidade com as autoridades romanas, então eles já tentavam trazer influências romanas, situações romanas, o tato do dia a dia romano para dentro da interpretação da lei deles, né? Aquilo que os romanos diziam que era certo, que os opressores diziam, os bárbaros, tem que ser assim, tem que ser assado, tal. Ele tentava trazer aquilo e descer cabeça abaixo ali das pregações deles. Esses eram os saduceus. E os saduceus e os fariseus também não se batiam muito, mas eles se achavam muito bons na lei e muito dignos de estar no céu, enquanto os demais, para eles, era aquela ovelha desgarrada, eles estavam lá na 99, o senhor não tem que ir lá atrás dela não, já tem 99 aqui, tá bom, aquela lá que se dane. O filho pródigo, ó pai, eu já estou aqui, faço tudo o que o senhor quer, esse filho aí eu nem preciso, se quiser põe ele para trabalhar lá no fundão lá. Então ele vem mostrar, só que assim, ele não vem mostrar só o lado do coitadinho, ele vem mostrar quando nós passamos do lado do coitadinho, aquele que precisa da misericórdia, pro lado daqueles que ficam apontando o dedo na cara dos outros. Então ele encaixa em qualquer fase da nossa vida. Porque ele se preocupou em mostrar o contexto dentro do todo que somos nós enquanto seres humanos. A representação de Lucas, quando a gente vê nas igrejas aí, você vai ver assim, ou um homem com livro, ou um touro do lado, né? Ele começa fazendo a narratória do tempo, com Zacarias fazendo a oferta. Às vezes você vê lá assim, o que significa esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui significa Lucas. Assim como foi dito sobre o símbolo de Marcos, de Mateus. Mas então, gente, vamos ficando por aqui. Nosso tempo está passado. Tentamos passar aqui para vocês o máximo de informação com o tempo que temos. É muito rico o Evangelho de Lucas. É muito interessante que haja curiosidade no nosso coração em ler esse Evangelho, agora compreendendo a ótica de quem o escreveu. E logo na sequência, leiam também o Atos dos Apóstolos, compreendam o Atos dos Apóstolos. Se possível, leiam até na sequência, leiam o Evangelho de Lucas e na sequência emendem o Atos dos Apóstolos, porque é um livro só. Para que vocês possam entender não somente tudo aquilo que ele veio escrevendo para nós, mas da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como eu dizia ali para o Auro, que falar de Mateus, eu tiro o chapéu ali por toda a forma que o Auro usou, que foi com muita maestria, falar de um evangelho tão grande, com tantas informações em tão pouco tempo, foi de tirar o chapéu. Está de parabéns aí o nosso amigo na evangelização. E o Evangelho de Lucas também ele é muito extenso. Daria para a gente ir pelo menos mais alguns dias de diálogo, né? Mas pedimos a Deus que realmente caia no nosso coração tudo aquilo que foi dito. Alceu, tinha separado uma música. Enquanto o Alceu prepara a música ali, da próxima vez que a gente for ler o Evangelho de Lucas, eu espero assim verdadeiramente que você possa sentir um pouco desse amor que Lucas teve. Porque não foi fácil para Lucas sair de onde estava, ser um médico, abandonar tudo que ele tinha, ir acompanhar Paulo e mesmo assim ter que fazer outras viagens para historiar tudo aquilo que aconteceu, para escrever um evangelho para mim e para você, com toda essa preocupação. E todo esse amor que Lucas teve, todo esse carinho que ele teve para conosco, para a nossa salvação, que você possa ler, que você possa sentir esse amor tocar em você. Você possa sentir também o Espírito Santo agir em você, porque ele veio anunciar, ele veio nos mostrar um Espírito Santo que é amigo, um Espírito Santo que é palpável, um Espírito Santo que eu posso ter intimidade com ele para viver em Deus. Ouça essa música que vai tocar agora. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave
sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim. Quero ouvir. Como é bom sentir teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim, o teu amor tocar em mim. Brisa suave, chama que queima, purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, purifica, fogo que devora. Nós passamos comigo assim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim, como é bom sentir teu amor tocar em mim. Amém? Que a gente possa ir dormir hoje sentindo um pouquinho desse amor tocar em cada um de nós, né? Espero também em Deus que essa participação humilde tenha servido para capacitação e formação dos nossos corações, né? Venha somar nessa bagagem que a gente vem trazendo aí, nessas preparações, nesse período de pandemia. E que o Senhor esteja com cada um de nós. Passa a palavra aí,